Olá, nesta aula falaremos sobre os debates sobre o fim da escravidão no Brasil, ou ainda o debate abolicionista. No século XIX, em especial no mundo colonial, muitos já concordavam que havia uma instituição que precisava acabar, mais cedo ou mais tarde. Nas Américas, onde indivíduos africanos escravizados representavam uma parcela considerável dos trabalhadores, algumas nações adotavam, aos poucos, mecanismos, leis, dispositivos que tratavam da transição, mais rápida ou mais lenta, para o fim da escravidão. A Lei do Ventre Livre foi promulgada no Uruguai em 1825. Um ano depois, em 1826, a escravidão foi abolida no Chile e, em 1829, no México. No Brasil, isso somente viria a acontecer em 1871 e 1888, respectivamente. Por que durou tanto? Ainda que presente em outros estados e nações, a escravidão era uma instituição mais arraigada na população, principalmente na elite proprietária de terras, que fez uma oposição duríssima a qualquer lei que pudesse mudar esse status quo. A primeira proibição ao tráfico atlântico de escravos foi acordada em 1831. Lei feita para inglês ver, o tráfico persistiu até 1850. Com a aprovação da chamada Lei Eusébio de Queiroz, o nome de seu autor, sob forte ameaça das canhoneiras inglesas. A demora em abolir o tráfico de escravos, inclusive, gerou conflitos diplomáticos com a principal potência mundial do período. Durante o período de discussão parlamentar da Lei do Ventre Livre brasileira, no início da década de 1870, mas que já havia sido proposta anteriormente, o debate sobre o fim da escravidão acirrou-se. O discurso abolicionista ganhava atenção na opinião pública e se mostrava cada vez mais um debate político. Os abolicionistas argumentavam sobre a necessidade de modernizar o país, que a escravidão era uma instituição retrógrada e moralmente inaceitável. Por essa razão, os defensores da escravidão revestiram-se de argumentos econômicos e racistas. O povo escravizado, ora, era infantilizado e considerado não pronto para gozar da liberdade, ora, era tratado como um elemento perigoso para a ordem social. Para os proprietários, tudo deveria ficar como estava, pois, pela suposta inferioridade da raça, a população escrava iria desaparecer naturalmente. Essa reforma afeta gravemente todas as fortunas, põe em risco a ordem pública. Uma só palavra que deixe perceber a ideia de emancipação, por mais adorada que ela seja, abre a porta a milhares de desgraças. Os nobres deputados brasileiros entendiam o valor da emancipação, da liberdade, mas negavam-na aos escravizados. A defesa da propriedade também se fez presente. Paulino de Souza, destacado membro do Partido Conservador, dizia: ninguém sustenta aqui a perpetuidade da escravidão. Neste século das luzes, para homens que professam a lei do Evangelho, a causa da escravidão está julgada e para sempre. O dever de todos nós é não deixar irrefletidamente expor o país a uma crise violenta, acautelar antes de tudo e defender os grandes interesses da nossa pátria, sem atentar contra a propriedade, sem perturbar as relações existentes, sem prejudicar os grandes interesses que, infelizmente, estão ligados e por muito tempo hão de firmar nessa instituição, ou seja, a escravidão. Para José de Alencar, a reforma proposta na Lei do Ventre Livre era, abre aspas, pretexto de revolução, uma conjuração e a ruína da propriedade. Naquele momento, já era difícil defender a escravidão explicitamente. A única saída era apelar para as circunstâncias. Essas leis emancipatórias não serviriam para o Brasil, ou, nas palavras do próprio imperador Dom Pedro II, a palavra era a princípio nobilíssimo, mas era preciso perceber as circunstâncias penosas nas quais se encontrava o país. Ou, nas palavras de um outro político, pouco importa que legisladores de outros países a tenham praticado, a abolição. As nossas circunstâncias são especiais. E, senhor presidente, também sou emancipador, mas não quero que a emancipação, em vez de benefício, seja uma desgraça para todos. É por isso que me oponho à ideia. Se o nobre ministro tratasse de preparar o terreno durante 40 ou 50 anos e depois desse tempo viesse às câmaras e dissesse: decretemos a emancipação dos escravos, eu seria o primeiro a bendizer ao ministro e dar-lhe o meu voto. Todos eram a favor da liberdade, mas ela teria de ser feita a conta-gotas. E foi. Aprovada a Lei do Ventre Livre em 28 de setembro de 1871, o Brasil caminhava para ser uma das últimas nações a se ver livre da escravidão,
Pode-se dizer que seus defensores obtiveram resultado em retardar a abolição. Essa lei foi boa para os escravizados? Bom, esse é assunto para depois.